Então, estamos nós contando a história de vida real da minha mãe, a Maria Vera. E ela vai nos contar como foi a mudança dela de Arguim, município de Rafael Jambeiro, para Feira de Santana, uma cidade nova que já tinha feito parte do passado dela. Nos conta, mãe. Aí a gente vendeu a casa no Argoim, comprou uma casa em feira, deu para comprar uma casa em feira. E aí a gente mudou para lá, eu muito alegre achando que lá a gente ia viver uma vida tranquila, porque lá nós não conhecia ninguém, eu achava que a gente ia se reconciliar lá, eu e meu esposo. Aí eu já tava, o meu menino já tinha 10 anos, né? Ele com 10 anos, a Mônica com 12. Aí eu tive a Denise com 10 anos, ele com 10 anos. E aí eu tive a Denise e quando eu engravidei da Denise, o casamento acabou. Aí o casamento acabou, já não eram aquelas coisas, a gente já tava lá empurrando mesmo assim, levando por levar. Aí pronto, Ele trabalhava, ele arrumou um emprego lá em Feira de Santana, empregou em uma firma, né? E ele, quando trabalhava até sexta-feira ele ia embora pro Argoim e me voltava deixava. para o interior. Voltava pro interior. Como um solteiro, então. Dizer que aí que ele gostava, né? Que ele aí agora que ele podia namorar à vontade, viver, ficar com mulher à vontade. Aí para ele foi uma benção para ele. E eu ficava em casa com os meus 3 filhos, né? Aí eu arrumei a menina, depois eu fiquei com 4 filhos, né? Eu ficava com 4 filhos. Sim, ou esse quarto filho a senhora engravidou de novo? Não, a filha do meu coração, né? Eu tenho uma filha, a filha do sim. coração, adotiva, para a glória de Deus, que eu A chamo minha Gilane. filha. Que é meus 4 filhos, né? Meus 4 filhos que mora. A Denise, a Mônica e a Girlane, que são meus bebezão. Nunca deixa de ser bebê. São minhas casquinhas de bala. E como Pra que glória de foi? Deus. Como que foi conviver com 4 crianças em Feira de Santana e sozinha? E eu ensinei, o Moura era muito inteligente. A Mônica, ninguém nem se falava mais. Muito inteligente, muito inteligente. E eu ensinei os meus filhos a gemer junto comigo, calados, sem precisar. Eles iam saber se eu tinha o sal, se eu tinha carne, se eu não tinha farinha, ou se eu não tinha feijão. Ensinei meus filhos. E ali, como não tinha família, não tinha ninguém, era só desconhecido, porque eu já vinha trazendo esse negócio de lá do meio dos meus, que eu não, né, que eu Não podia falava. contar com ninguém. Não podia contar com ninguém, e até porque que foi um capricho meu, né? Porque se eu falasse, eu tinha certeza que eles estendiam a mão. Mas como meu pai falou que não dava para mim voltar mais para casa, eu fiz um capricho de sofrer. Resolveu tomar uma atitude. De assumir meus erros. Assumir o meu erro. E agora já não era mais só a senhora, eram eu e 4. mais 4 filhos. Entendeu? E ali nós passamos muita privação, assim, muita fome ali naquela feira. E foi aquela coisa. Aí um dia a vizinha me arrumou um trabalho para mim trabalhar. Aí eu ganhava R$ 15 por quinzena. R$ 15, eu fazia tudo. Eu lavava, eu passava, eu limpava a casa, E fazia as crianças? comida. Tinha uma criança que eu tomava conta. E os meus meninos, as minhas crianças, a Mônica assumiu a casa. Mas Moura para mim trabalhar. Aí, no Mônica, caso, eu estava com 12 anos e meu Moura com filho 11. já estava com 11 anos, o Moura. E aí, Assumiu a casa e eu saía tranquila. Quando eu chegava, os pratos estavam lavados, a casa estava limpa, as 2 meninas tomavam banho, né? A Denise e a Gil tomavam banho, cabelinho penteado, tudo arrumadinho, ainda tinha café feito. Quando eu no chegava, caso, as meninas estavam com 2 anos. Que a diferença de idade delas é apenas 6 meses. 6 meses de uma para outra. E aí eu comecei a trabalhar de novo, ganhando R$ 15 de mensal. Aí eu passava no abastecimento, quando eu vinha do trabalho, em 15 dias, eu não via a hora de dar 15 dias. Passava, comprava as frutinhas das minhas filhas, comprava as coisas que eu precisava para a glória de Deus. E eu comecei a assumir o controle da minha casa, comecei a assumir. E aí agora eu não parei de trabalhar mais não. E eu assumi, eu era o pai e a mãe, que o pai a gente não via assim fácil não. O pai não via assim fácil Então, não. Ele saía, não tinha nem data de voltar. Os filhos foram criados literalmente sem pai, sem a presença do pai. A Denise, quando a Denise nasceu, eu tive Denise no hospital em Feira. Né? Eu tive a Denise no hospital em Feira. Ele me levou, eu dei as dor em casa e ele chamou um carro vizinho e ele foi comigo, chegou na porta do hospital, entregou na porta do hospital e foi embora. Voltou com 3 dias.
Que antigamente, né, a gente saía do hospital 3 dias. Saiu, aí quando com 3 dias, ele voltou para ver se eu já estava de alta. Quer dizer, se eu tivesse morrido, Meu Deus do a conta céu. era a mesma. E assim foi.